Emagrecer de verdade pode parecer um processo simples para muitas pessoas, mas para nós que estamos aqui enfrentando esse processo, sabemos muito bem que não é. Eu sou a Valéria e esse é o canal Brilhar. Dessa vez, eu estou no processo de emagrecimento e vou fazer diferente. Não é só uma questão de peso, não é só uma questão de fechar a boca e emagrecer, mas é uma questão de controlar a ansiedade de ver logo o resultado. A ansiedade é aquela pressa que a gente tem de ver logo aqueles números diminuindo na balança. Então, dessa vez, eu não vou ficar com aquela cobrança maluca, querendo ver logo os números baixando com o senso de urgência. Não, dessa vez eu quero simplesmente ser firme, sabe? Ter um propósito firme, constante e duradouro até chegar à minha meta, aonde eu desejo aí conquistar de volta 60 quilos. Se você também tem esse propósito de emagrecer de verdade, de controlar a pressa, então esse vídeo aqui é para nós. Durante muito tempo eu queria fazer dieta, eu queria emagrecer, só que vinha a bendita da pressa, vinha a bendita da ansiedade, do senso de urgência. E aí o que acontecia? Eu me olhava no espelho, não via as gordurias sumindo rapidamente. Eu me pesava na balança, o número demorava a diminuir. E o que acontecia? Frustração. Esse é um problema muito sério que a gente enfrenta durante o nosso processo de emagrecimento. Porque muitas vezes eu começava ali super animada, super lá, cheia de vontade, mas por conta de não ver resultado rápido, o que acontecia? Eu ia me desanimando, ia ficando frustrada, ia desistindo do meu processo de emagrecimento. Porque aí vem o quê? A emoção desestabiliza e vem a vontade de comer, porque o meu processo de engordar está muito relacionado ao meu emocional. Então, quanto mais desanimada, frustrada, mais eu comia, mais eu engordava. Então, o efeito era o rebote, era o oposto do que eu estava querendo. Até que finalmente eu entendi que emagrecer não é um processo de corrida, que a gente não tem que correr contra o tempo, a gente não tem que recuperar o tempo perdido, o tempo que ficamos aí no sobrepeso, na obesidade. Não é uma corrida. Emagrecer é um compromisso que a gente tem com a gente mesma. Né? Então, esse compromisso que precisamos conseguir manter uma sustentação. E esse é o ponto de virada, porque quando a gente entende que emagrecer é um processo, que ele é possível, mas ele não precisa ser perfeito. Ele é possível, mas ele não precisa ser para ontem. Porque, para e pensa, a gente leva um tempo para engordar. A gente leva um tempo para atingir o sobrepeso. E a gente quer emagrecer ali, né? Num piscar, no estalar de dedos. Não é assim que funciona. Então, a gente fala assim, nossa, mas isso é óbvio. Claro que é óbvio. Mas para quem tá em obesidade, sobrepeso, emocional abalado, autoestima lá embaixo, isso é uma coisa que não é óbvio no momento que a gente está numa situação dessa. Então a gente precisa sim ter essa virada de chave e entender que emagrecer é um processo, ele não precisa ser rápido, ele não precisa ser perfeito, mas ele é extremamente possível e a gente consegue. Dessa vez eu estou fazendo tudo diferente, eu não estou focada em manter tudo certinho, exato, cada caloria, cada alimento daquela dieta tem que ser exato, tanto que eu não me apeguei em nenhuma dieta específica nesse momento, mas sim numa reeducação alimentar, mas sim numa diminuição aí na quantidade de calorias e também numa melhor qualidade nos meus alimentos, principalmente o aumento de proteína e a diminuição de consumo de carboidratos. Então eu não tô focada, precisa ser perfeito, porque o que acontecia comigo? Eu tinha que, tem aquele cardápio, tenho que seguir ele perfeito. Uma escorregada que eu dava, uma refeição que eu fazia errado, ou porque tá trabalhando demais, ou porque não tá em casa, eu já dava ali como motivo para parei tudo, desanimei, eu já fiz errado, não vou mais fazer. E aí que a gente tem que mudar esse pensamento e aí que eu vou fazer diferente dessa vez. Vai ter dias que eu não vou conseguir fazer perfeito e tá tudo bem. Eu não vou desistir só porque eu errei um dia, errei 2 dias. Eu não vou desistir por conta disso. E é isso que eu vou fazer diferente agora. Se eu errei na minha dieta, se eu comi um alimento que não estava dentro do cardápio, se eu fiz uma refeição fora do horário, se eu fiz algo que não estava ali no planejado, eu não vou desistir, eu não vou jogar o balde, chutar o balde, eu simplesmente vou entender
vou me compreender, vou fazer uma investigação por quais motivos que eu errei na minha dieta, se foi gatilho emocional ou se foi por conta da minha rotina mesmo, e vou me permitir recomeçar. Não tem problema. A gente errou um dia, no dia seguinte é uma nova oportunidade. Recomeça e segue firme. O que não podemos deixar de fazer, e eu não vou fazer de jeito nenhum, é perder a motivação no meu propósito de emagrecimento. É ser focada sim, é ter constância, é me manter motivada, mas sem punição. Se eu errei, se eu falhei, se eu não fiz ginástica, não vou me punir por conta disso. Claro que eu vou me manter com o propósito, por isso que a gente tem aí os desafios brilhar, que são 21 dias em atividade física. Então, isso é muito importante, ter ali o objetivo, ter meta, ter um planejamento, é importantíssimo planejamento, mas sem punição. Errei, falhei? Ok, bora recomeçar, não tem problema. Também não vou colocar para mim uma dieta muito rígida. Claro que eu vou diminuir sim, vou fazer jejum intermitente, tudo bonitinho, do jeitinho que eu tenho planejado. Mas não vai ser rígida de um ponto assim que eu não consiga fazer. Por exemplo, eu já tentei fazer a dieta do ovo, mas eu nem gosto muito de ovo, muito menos de ovo cozido. Para mim é difícil comer ovo cozido. Então, assim, eu não vou fazer dieta que para mim é muito difícil. Isso daí já está descartado. Atividade física vou fazer sim, porém não vou começar já fazendo altas atividades para uma pessoa que estava sedentária, não estava fazendo nada. Não adianta eu já querer ir lá na academia e me arrebentar de fazer exercício. Não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte eu não vou conseguir andar, porque eu já fiz isso. Aí no dia seguinte eu não consigo andar, fico uma semana aí toda dolorida, travada, e aí o que acontece? Fui fazer demais em um dia, e aí paro de fazer, desisto, desanimo. Então isso também eu não vou fazer diferente. Vou fazer exercício sim, gradativos, com constância, mas eu vou aumentando aos poucos a quantidade, a intensidade, para que eu não fique arrebentada e depois não consiga fazer mais nada, né? O que mais me atrapalhava sempre era a ansiedade. Ansiedade em tudo na vida, inclusive para poder ver os resultados rápidos de emagrecimento. Mas agora eu já coloquei aqui na minha cabecinha que o meu corpo, ele não é um relógio. Eu não tenho que correr contra o tempo. Ah, mas existe o relógio biológico. Não tô falando disso. Não tô falando de relógio biológico. Eu tô falando que o meu corpo, ele não é um relógio no sentido de que eu não preciso ter pressa para emagrecer. Eu não tenho que estipular um tempo e cumprir aquela meta. Não. Eu tenho que estipular o quê? Uma meta. Vou emagrecer, vou atingir 60 quilos. Quero fazer no menor tempo? Claro que eu quero fazer no menor tempo, mas eu não posso colocar pressão, porque eu já sei que pressão não funciona comigo. Pressão só aumenta a minha ansiedade. Então, entendendo que o meu corpo não é um relógio, mas ele é uma casa, ele é um templo. Então, eu preciso cuidar do meu corpo o quê? Com muito cuidado, com muito carinho, com muita paciência, com muita amorosidade. A gente tem um hábito, pelo menos eu tenho um hábito, de ficar achando que eu tô feia, que eu tô gorda. E eu falo isso pra mim mesma. Gente, palavras têm poder. Então a gente tem que entender que o nosso corpo é a casa do nosso espírito, da nossa alma. Então temos que cuidar dele com carinho, com amorosidade, com paciência, para dar certo e para a gente poder conseguir atingir nossas metas. Porque quando a gente está com pressa, com ansiedade, a gente demora muito mais para atingir as metas, porque a gente perde o foco, a gente fica destrambelhada, faz tudo errado. Então, bora colocar essa cabecinha no lugar e ter paciência, tranquilidade no nosso processo de emagrecimento. E como que a gente faz? Quando bater aquela fome, aquela vontade de comer, aquela vontade de comer um doce, e eu sou dessas ainda que come um doce, aí fica com vontade de comer um salgado, aí como salgado, com vontade de comer um doce, aí vira um loop, e quando vê, eu já enfio o pé na jaca. Então, quando vir esse momento, o que tem que fazer? Parar, respirar, faz a respiração e pergunta para si mesma: isso é fome? Eu tô com fome? Ou eu tô ansiosa? Porque, gente, eu percebi que muito do que eu comia era por ansiedade, não era fome, coisa nenhuma.
Vamos convir, né? Porque aqui eu tenho o estoque abastecido por um bom tempo. Dá para ficar aí um bom tempinho sem comer. Não tem aquele programa lá que o povo fica na selva sem comer? Então, é mais ou menos isso. Dá para aguentar uns dias. Tendo água é o suficiente. Mas é sério, gente. A gente precisa respirar e identificar se é fome de verdade ou se é pura ansiedade. Porque muitas vezes é ansiedade que tá ali batendo e a gente acaba ali mordendo, petiscando, mordiscando, comendo um chocolatinho, um docinho, chupando uma bala, enfim. Temos que saber identificar, porque a gente só consegue controlar depois que a gente identifica. Tentar controlar sem identificar é um processo mais difícil, é um processo mais doloroso. Bom, outra coisa que é super importante é a gente comemorar as nossas pequenas vitórias. Então, por exemplo, ontem eu fiz a minha dieta certinho, não comi nada errado. Hoje, até este exato momento, estou certinha também, não fiz nada errado. Então, o que eu faço? Eu já comemoro, eu já falo, parabéns, Valéria, continue assim, muito bem. Então, assim, eu me sinto orgulhosa e a gente tem que se permitir se sentir orgulhosa com nós mesmos. Entendeu? A gente tem que se permitir. Ai, mas antes de ontem eu comi mais. Não interessa, é hoje. Hoje eu tô certinha na minha dieta. A gente não precisa de outras pessoas comemorando as nossas vitórias. É a gente que comemora, porque é o nosso esforço. Fui eu que me esforcei. Só eu sei a luta que eu tive para não comer um chocolate. Só eu sei a luta que eu tive. Olha, hoje minha família lá tudo comendo coxinha. Eu sei a luta que eu estou tendo para não querer comer coxinha. Querer eu quero, né? Mas eu não vou comer. Então a gente tem que comemorar. Nossa, resisti à bendita da coxinha, vitória, né? Bebi 2 litros de água, vitória. Pulei a minha corda e fiz meu exercício, vitória. Temos que comemorar, por quê? Para alimentar nosso espírito, para alimentar nossa essência de que a gente está sendo congruente com nós mesmos. Congruente como? Eu quero emagrecer e eu estou agindo de forma a emagrecer. Porque a gente vive muito numa incongruência. Eu, pelo menos, vivia muito numa incongruência. Queria emagrecer, mas comia demais. Não tinha congruência. O que isso dá? Ansiedade. Então vamos comemorar as nossas pequenas vitórias. Hoje eu quero viver bem comigo mesma, quero me sentir mais leve e eu quero me sentir em paz comigo mesma, em paz com meu peso, em paz em vestir, abrir meu guarda-roupa, pegar qualquer peça, vestir e me sentir bem. Antes eu queria, quando eu era mais jovem, eu queria ter um corpo perfeito, eu queria isso, mas agora eu tô no momento, não quer dizer que eu não vou lutar para ter um corpo bonito, não quer dizer isso, mas não tem mais aquela pressão. Então, eu acho que emagrecer depois dos 40, depois que a gente entende quem nós somos de verdade, a gente consegue tirar uma pressão das nossas costas. E aí tem um processo de emagrecimento mais pacificado. Por que que é mais pacificado? Porque agora eu tô no momento que eu consigo entender que eu não preciso mais correr, que eu não tenho que correr contra o tempo. Eu tenho que, na verdade, manter uma constância. Eu não tenho que correr, mas eu não posso parar. Então, esse entendimento é importantíssimo para o processo de emagrecimento. Quando a gente tira a pressa de querer correr até o resultado, mas a gente entende que, na verdade, a gente não pode parar de jeito nenhum, a gente vai chegar no resultado. Fica mais tangível, fica mais palpável, a gente consegue acreditar mais que é possível e que a gente pode conseguir. E aí, esse papo fez sentido para você? Conta para mim aí nos comentários, fala para mim se você também tá com esse propósito, se você tá com essa vontade de seguir firme, sem pressa. Pressa, lá no fundinho a gente sabe que a gente tem pressa, que a gente quer emagrecer rapidinho. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é a gente ter consciência de que a gente não pode parar no nosso processo e que a gente tem que aprender a lidar com essa pressa, que a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade de forma que elas não nos parem, que não nos impeça de chegar no resultado, que não nos impeça de manter a nossa constância. Então escreve aí para mim no comentário: eu estou firme no meu propósito, porque eu aqui também estou firme no propósito. A Andresa também está firme no propósito. Então vamos juntas. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações para você não perder aí todo esse processo de autocuidado e de emagrecimento, mas com consciência de que agora é para valer, que agora a gente não para enquanto a gente não conseguir atingir o nosso resultado. Não importa o tempo.
Importa que a gente não vai parar. Porque emagrecer de verdade não é sobre pressa, é sobre presença. A gente entender que sem ansiedade, mas mantendo um propósito firme, a gente consegue chegar onde a gente deseja. Eu espero que você tenha gostado. Beijos no seu coração e até sempre.